Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha, irmão, preste atenção no que eu vou falar. Toda vez que o Senhor nosso Deus esteve indignado contra o seu povo, porque o seu povo havia pecado, havia desobedecido, o Senhor nosso Deus, ele permitiu, como uma forma de correção, que o seu povo fosse dominado e governado por homens maus, por homens ímpios. Isso você pode observar nos livros de Juízes, isso você pode observar na história dos reis de Israel, isso você pode observar no cativeiro babilônico, no exílio. Todas as vezes que o Senhor nosso Deus esteve indignado contra o seu povo, ele permitiu que o seu povo fosse governado por homens ímpios. E não apenas governados, dominados por homens ímpios. Nos dias do rei Ezequias, o Senhor nosso Deus, ele se indignou contra o rei Ezequias, que era rei em Judá, em Jerusalém, e contra os habitantes, contra o povo da sua época. Deus havia acrescentado 15 anos de vida para Ezequias. Havia feito um milagre, curado ele de uma doença mortal. Mas Ezequias, ao receber embaixadores da Babilônia, ele abriu as portas do tesouro do seu reino e mostrou a grandeza, os tesouros do reino para os embaixadores da Babilônia, como se aquilo fosse resultado da capacidade humana de governo dele, da política dele, e não deu glória a Deus. Ele se exaltou e Deus se indignou com isso. E Deus traçou um projeto, para punir, para corrigir a atitude de Ezequias e do povo que com ele governava, que vivia no período em que ele reinava. Mas a palavra do Senhor nosso Deus diz, no segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 32 e no versículo 26, que o rei Ezequias, ao perceber a indignação de Deus, ele, juntamente com os moradores de Jerusalém, com o povo da sua época, se humilhou diante do Senhor nosso Deus em oração. Olha só o que diz. Segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 32, versículo 26. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ou seja, não que Deus livrasse, não que Deus tivesse mudado de ideia e tivesse, de uma forma definitiva, livrado o povo de Judá do castigo. A Babilônia, como nós sabemos, invadiu Judá, saqueou Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou o povo de Jerusalém cativo, prisioneiro para a Babilônia. Nós sabemos o que aconteceu. Mas este mal, este feito, esta indignação não veio nos dias de Ezequias, porque Ezequias se humilhou, porque os seus conterrâneos se humilharam. O que eu quero dizer com isso, irmão? Nós sabemos de todo o mal que está profetizado e anunciado para vir sobre os homens, sobre a face da terra. E nisto o Brasil está incluso, porque o Brasil tem sim uma grande parcela de culpa nos pecados que chegam diante de Deus todos os dias, que são praticados pelos habitantes da terra. Todos nós sabemos do nível de pecado que acontece no Brasil. Uma nação que para praticamente um mês para pular carnaval. E todos nós sabemos o que acontece nesse período. Uma nação que tem adeptos
de ocultismo, de satanismo, uma nação que tem a maior passeata, né, a maior manifestação em prol do homossexualismo no mundo. Todos nós sabemos o que acontece no Brasil, a corrupção, a maldade, né? Todos nós sabemos. Então o Senhor Deus ele também está indignado contra o Brasil. E o Senhor Deus pode entregar o Brasil nas mãos de homens ímpios. Nós estamos aí vendo. Falta poucos dias para a eleição. Temos um candidato aí que é a personificação de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que pode servir de maldição para um povo. Nós temos aí um candidato que representa tudo isso. E se ele entrar e colocar as políticas que ele tem prometido colocar em prática, a nossa nação vai se aprofundar na maldade, né? Aborto, corrupção, questão de homossexualismo sendo ensinado para criancinhas nas escolas, ou seja, a perversão do comportamento de crianças. Nós sabemos tudo que está para acontecer. Mas, se o povo orar, se o povo se humilhar, Deus pode livrar a nossa geração. Deus pode nos dar um livramento. E é isso que eu quero dizer com este versículo. Deus pode livrar o nosso povo, livrar os nossos filhos. Então, meus irmãos, vamos continuar mobilizados, orando, buscando a Deus e fazendo o nosso dever de um cidadão brasileiro que é cristão. Cristão não vota em comunista. Cristão não vota em pessoas que têm políticas anticristãs. Cristão não vota em pessoas que defendem aborto. Cristão não vota em pessoas que praticam corrupção. Cristão não vota em pessoas que defendem ideologia de gênero nas escolas. E Deus pode nos livrar desta gente má, desta gente pervertida. Deus pode nos livrar desse tipo de coisa que está prestes a ser implantado no governo central da nossa nação.